A nova base brasileira na Antártica é inaugurada. O vice-presidente Hamilton Mourão viajou ao continente gelado para participar da reinauguração com o principal representante do governo brasileiro. Com um dia de atraso, a nova estação antártica Comandante Ferraz foi inaugurada nesta quarta-feira, dia 15, com a presença de autoridades brasileiras e pesquisadores. O evento começou por volta das 8h30, no horário de Brasília, e ocorreu em frente às instalações do Brasil, na ilha Rei George. A operação e a logística da base são de responsabilidade da Marinha, que recebe o apoio da Aeronáutica. A cerimônia estava prevista para terça-feira, dia 14, mas foi adiada por causa do mau tempo. Ele foi acompanhado pelos ministros Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, Fernando Azevedo e Silva, Defesa, e Tarcísio Gomes de Freitas, Infraestrutura, além de representantes da Marinha e de outras autoridades. O complexo de mais de 4.000 metros quadrados foi entregue quase 8 anos após o incêndio que destruiu a base anterior. Pesquisadores brasileiros estão há mais de 3 décadas no continente. A nova estação é sustentável e de baixo impacto ambiental. Toda a estrutura usada na construção é desmontável e reciclável. Os módulos foram feitos em containers, fáceis de ser transportados por qualquer navio. Além disso, os acabamentos e parte da montagem da estrutura foram feitos fora da Antártica, o que diminui o impacto por transportes, otimizando a logística. A questão energética também foi pensada no projeto para ser menos dependente de energias não renováveis. Por isso foram instalados painéis fotovoltaicos e geradores eólicos que produzem cerca de 30% da energia consumida na estação. Ei, maninho, deve estar te perguntando, por que o Brasil e o mundo querem um pedaço da Antártida? Então vamos lá, vamos nomear alguns fatores que levam a esse empenho à Antártida. Fatores geopolíticos, econômicos, ambientais e científicos explicam o tamanho interesse pelo continente gelado. A Antártida é o continente mais inóspito do planeta e possui mais de 90% do seu território coberto de gelo. Com 13 milhões de quilômetros quadrados, é maior do que a Oceania e do que a Europa. A título de comparação, caberia um Brasil e meio dentro da Antártida. O gelo armazenado na região totaliza 25 milhões de quilômetros cúbicos, ou 70% de água potável do planeta. São mais de 170 tipos de minerais e grandes lençóis de água natural. Além disso, diferente de outros continentes do mundo, a Antártida não tem países, também não há uma população nativa, ou seja, não tem dono. Como tudo sem dono, não demorou muito para que algumas nações passassem a reivindicar a soberania sobre o território. Sobre o início do século XX, começaram os impasses sobre quem tomaria conta da Antártida. 7 países, Nova Zelândia, Austrália, França, Noruega, Reino Unido, Chile e Argentina, passaram a pleitear parte do continente gelado, sendo que 3 deles são Reino Unido, Chile e Argentina, áreas parcialmente coincidentes. Em 1959, 12 países, incluindo os Estados Unidos e a União Soviética, firmaram o chamado Tratado da Antártida. Pelo acordo, os países signatários concordavam em suspender as querelas sobre a divisão do continente. Também preconizava que, até que uma solução fosse encontrada, o continente seria usado para fins de pesquisas científicas por todos, desde que respeitados alguns limites, como a proibição de instalação de bases militares, teste de armas, explosões nucleares ou eliminação de resíduos radioativos. Atualmente, mais de 50 países fazem parte do tratado. O Brasil aderiu ao acordo em 1975 e 9 anos depois, em 1984, estabeleceu a estação Comandante Ferraz. No caso brasileiro, a questão política e estratégica é ainda mais importante, porque a principal rota para acesso ao continente antártico passa pelo Atlântico Sul. Com a maior costa atlântica do mundo, o país acompanha com especial atenção essa região, e na qual se encontram sua fronteira marítima e suas rotas comerciais, turísticas de comunicação, assinala um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, publicado em 2018.
Além de ter mais de 2/3 das reservas de água doce do mundo, a Antártida desempenha um papel importante na manutenção do equilíbrio de calor da Terra. Em outras palavras, ajuda a amenizar o aquecimento global. Além disso, as águas que cercam a Antártica são parte essencial da chamada correia transportadora oceânica, um cinturão formado pelas correntes oceânicas que percorre todo o planeta. Sem a ajuda dos oceanos ao redor da região, as águas da Terra não circulariam de maneira equilibrada e eficiente. No caso do Brasil, o que acontece na Antártida influencia diretamente seu clima devido à proximidade entre o continente e a América do Sul. Milhares de espécies também habitam a região, como pinguins, por exemplo. Especialistas estimam que a Antártida possa ter uma reserva de 200 bilhões de barris de petróleo, muito maior do que alguns países do Oriente Médio, como Kuwait e Emirados Árabes Unidos. O petróleo antártico é extremamente difícil de ser alcançado e, no momento, proibitivamente caro para extrair. Em 1991, o Protocolo de Madrid baniu por 50 anos a exploração mineral no continente antártico. Como assim? Existe um documento? Calma aí, maninho, eu vou te explicar tudo. Contudo, o temor é que quando chegar o momento da renovação do acordo, o mundo possa estar desesperado por energia e a Antártida acaba se tornando o novo Eldorado do petróleo. Uma ampla variedade de pesquisas científicas está em andamento na Antártida. Sendo assim, manter uma base no continente gelado é importante para realizar pesquisas em condições extremas e entender melhor o funcionamento do planeta. Segundo especialistas, o continente gelado é uma espécie de registro de como era o clima do nosso planeta nos últimos 1 milhão de anos. A região também revela muito sobre o impacto da atividade humana na natureza. Em 1985, por exemplo, cientistas ingleses descobriram um buraco na camada de ozônio sobre a Antártida. O buraco é resultado do dano à atmosfera causado por produtos químicos fabricados pelo homem. Especialistas também veem a Antártida como uma nova fronteira para a descoberta de medicamentos. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o microbiologista Luiz Rosa, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, falou sobre o primeiro experimento realizado na nova estação. Ele coletou fungos do ar da Antártida. Esses fungos são penicílios, produtores da penicilina. Eles dominam aqui na Antártida. Existem várias colônias, linhagens selvagens, espécies novas que podem produzir novas penicilinas. As bactérias vêm demonstrando resistências aos antibacterianos atuais. Então é muito importante estudar e buscar novos antibióticos, disse ele ao jornal. Até astrobiólogos estudam a possibilidade de vida fora da atmosfera da Terra. Analisam materiais encontrados na Antártida. Em 1934, um meteorito de Marte foi encontrado na Antártida. Eles descobriram que as marcas neste meteorito eram semelhantes às marcas deixadas pelas bactérias na Terra. Se este meteorito com milhões de anos realmente tiver restos de bactérias marcianas, seria a única evidência científica de vida fora da Terra. O Tratado sobre a Antártida, ou Tratado Antártico, firmado em Washington em 1º de dezembro de 1959 e vigente desde 1961, proíbe qualquer militarização do continente, reservando-o exclusivamente a atividades pacíficas. Sem equivalência nas relações internacionais, o Tratado Antártico se baseia em grandes princípios: a não militarização, a não nuclearização do continente, a liberdade de pesquisa científica, a proteção do meio ambiente e congelamento de qualquer reivindicação territorial. O documento proíbe, especialmente, a mobilização e os testes com armas de todo tipo, inclusive as nucleares, bem como quaisquer medidas de caráter militar. Além disso, congela qualquer reivindicação territorial no continente branco. A fim de reforçar a cooperação internacional nas pesquisas científicas, o tratado prevê a troca de informações relativas aos programas científicos de pessoal entre as expedições e estações da região e dos resultados científicos alcançados. Além disso, o texto prevê a realização de inspeções que permitam verificar o cumprimento das disposições do tratado. Com a entrada em vigor de 1998, o Protocolo de Madrid proíbe a mineração e a exploração de petróleo no continente gelado durante 50 anos.
vários textos anexos prevêem a proteção da flora e da fauna, o controle do turismo, a prevenção da contaminação marinha e a eliminação dos dejetos. O acordo proíbe ainda as atividades que representam risco para a vida selvagem, como a utilização de pesticidas e a presença de cães. O Protocolo de Madrid deu à Antártica o estatuto de Reserva Natural Internacional dedicada à ciência e à paz. Ei, maninho, tu deve estar te perguntando, é Antártida ou é Antártica? Qual é a pronúncia certa? Calma, eu já vou te explicar. Ao contrário do que muitos pensam, o Polo Sul da Terra não é apenas um oceano de água congelada, mas ele possui também um continente que é chamado de Antártica ou Antártida, sendo as duas grafias corretas na língua portuguesa, embora uma seja mais utilizada no português do Brasil e outra no português de Portugal, respectivamente. Antártica vem de anti-ártica ou antiártico, no sentido de que é o oposto ao Ártico, que fica no Polo Norte. Ambos são diametralmente opostos, ficando no extremo norte da Terra e outro no extremo sul da Terra. Já a palavra Antártida tem origem na palavra Atlântida, que era continente perdido da mitologia grega.